convite, boa tarde a todos. Para nós é um prazer ver essa plenária cheia, né? Nós ficamos aí com a difícil incumbência de falar por último nesse evento, né? E é muito bom saber que todos vocês estão aqui. Nós esperamos que seja por nossa causa, embora tenhamos uma desconfiança que seja por causa do sorteio. Então, antecipadamente, a gente quer desejar boa sorte a todos, especialmente para aqueles que querem ganhar um carro. Começando o nosso tema, nós viemos aqui hoje para falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero agradecer o convite da Expo ESP para participar por mais esse ano, nesse evento tão grande e tão importante para o Brasil e para a região Nordeste. E tenho o prazer de estar aqui hoje com o Dr. Reginaldo e também com o Dr. Celso para a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto, né? Vocês já devem estar escutando a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. E como é um assunto bastante denso, bastante difícil tecnicamente falando, nós programamos para você hoje uma troca de ideia e um bate-papo bem descontraído para que vocês entendam a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e também, de maneira bastante didática, como vocês podem aplicar isso nas empresas de vocês. Eu vou iniciar me apresentando. Eu sou Ana Gardeman, sou advogada, sou sócia fundadora do escritório Gardeman Vidal Advogados Associados. Estamos baseados em Londrina e atendemos especialmente provedores de internet no país todo, em um serviço full service, né? A gente atende os provedores nas mais diversas áreas, direito do trabalho, direito civil, direito tributário, direito consumerista, e tudo pensando em vocês, provedores. Também somos especializados em Lei Geral de Proteção de Dados, ofertamos o serviço de DPO dentro de diversas outras soluções. Com relação às minhas formações, eu também sou professora de Direito para provedores da Escola VLSM, e com relação às minhas formações, enfim, é um pouco extenso, acho que não é isso tanto que se aplica, mas sim dizer que a minha trajetória é voltada para a promoção do setor de telecomunicações e, especialmente, pequenos provedores que são responsáveis pela entrega de internet no país todo. Eu vou passar a palavra para o Dr. Celso, para ele se apresentar. Dr. Celso, por favor. Obrigado, doutora Ana. Eu sou Celso de Moraes, sou advogado, formado em filosofia pela UCSAL, e eu sou especialista em segurança digital, governança e gestão de dados, com pós-graduação em Direito Processual Civil e uma vasta outra gama de pequenas formações. Mas o que importa aqui, talvez, é explicar para vocês que eu atuo na área de tecnologia há mais de 30 anos, fui dono de provedor de internet por mais de 15 anos, e o que nos propõe hoje prestar uma consultoria aos provedores de internet de forma a levar-lhes um pouco mais de segurança jurídica para a atividade que é desenvolvida. Não por acaso, eu sou sócio do escritório Moraes e Advogados, que é um escritório especializado em direito digital, direito civil, direito empresarial com foco em telecomunicações e provedores de internet. O objetivo da gente é prestar ou levar para o provedor de internet um serviço na área de assessoria e consultoria jurídica. Em resumo, é mais ou menos isso o que nos cabe falar sobre a apresentação. O tema sobre o qual nós iremos falar, doutora Ana, após a fala de doutor Reginaldo, vai complementar. O que nós queremos aqui é tentar levar para vocês um bate-papo, como a doutora Ana colocou, de uma forma mais descontraída. Porque ver 3 advogados num painel, a ideia é de que o assunto vai ser enfadonho. Nós vamos tentar desconstruir isso. Boa tarde. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Reginaldo para se apresentar também. Doutor, por favor. Boa tarde a todos. Como já foi dito, sou advogado e DPO da ICE Consultoria, presto serviço para vários provedores também, lá no Ceará, no Piauí, no Maranhão. Estou nessa vida aí já há algum tempo, né? E como o apresentador falou, um pouco da vida acadêmica também, ensino direito cibernético, algo muito novo, algo que a gente busca botar nas faculdades de direito, para preparar as novas gerações para o direito digital. E a LGPD está inserida dentro do direito digital. Então, basicamente isso, e eu acho que vai ser muito bacana, como o doutor Celso falou, aqui não vai ter juridiquês, a linguagem vai ser mais simples possível, né, para que todos entendam e o assunto se torne bem agradável.
Muito legal, muito obrigada. Então, vamos ao que interessa, né, gente? A gente inicia aqui o nosso bate-papo explicando para vocês o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O professor Lassier, na fala dele, mencionou que nós somos responsáveis pelas fortunas de Google, Facebook e afins, né? E, de fato, isso é verdade. O que a gente, lendo recentemente, me surgiu uma questão que é a seguinte: sempre que a gente participa de uma pesquisa, nós, seres humanos, de maneira geral, tendemos a responder aquilo que a pessoa quer escutar. Embora eu não goste de vermelho, tem uma moça ali, eu gosto, tá? Mas é só um exemplo. Tem uma moça de vermelho, ela vem me pesquisar, fazer uma pesquisa com relação aos meus gostos de cores, e eu vou responder que eu gosto de vermelho, porque eu acho que ela quer que eu diga que gosto de vermelho. A partir do momento que a gente começa o tratamento de dados, os tratadores de dados têm a realidade sobre isso. Então, eu posso dizer que gosto de vermelho, mas as minhas pesquisas demonstram que eu gosto de preto. Então, isso traz um marketing muito mais direcionado e, por isso, vira essa mina de dinheiro. A partir disso, o Brasil trouxe a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente, depois os meus colegas vão falar um pouquinho a respeito, para regulamentar como esses dados podem ser usados por essas empresas e por nós, empresas. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra na nossa legislação, ela entra no nosso país para regulamentar o tratamento de dados. Mas, Ana, eu não posso mais tratar dados? Você pode, só que agora tem regras. Eu não vou simplesmente poder pegar uma carteira de clientes e repassar esse dado para um parceiro meu que esteja interessado em fazer ações de marketing. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que a regulamentação do tratamento de dados no Brasil. E eu queria saber do Dr. Celso, já está em vigor, Dr. Celso, a lei, e como foi que se deu a entrada em vigor? Sim, a lei já está em vigor, ela foi criada em agosto de 2018, as empresas tiveram 2 anos para se adaptarem, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, as sanções passaram a ser aplicadas a partir de agosto de 2021 e as fiscalizações, a partir do que determinou a resolução 01 da Anatel, estabeleceu que elas iniciariam em janeiro de 2022. Portanto, a lei já está em vigor e as sanções já estão sendo aplicadas, por isso, cabe a nós levar até vocês, ainda que de forma superficial, porque não dá para esgotar o conteúdo todo no tempo que nos dispõe, acerca daquilo que nós consideramos importante como noção dos rigores que a lei traz para o mercado, inclusive de provedores de internet. Sim, é isso mesmo. E, doutor Reginaldo, eu queria saber a sua opinião. Eu percebo, gente, nas nossas andanças e nos nossos alinhamentos no painel, que nós, como bons brasileiros, achamos que essa lei não vai pegar. Então, a gente está lá, dormindo no ponto, bem tranquilo, né? Ah, não, deixa isso para depois, eu não sei como isso vai ser feito, eu acho caro fazer isso não é necessário. E a pergunta que eu faço para o doutor Reginaldo é isso. Doutor, essa lei vai pegar? Bom, pessoal, a lei já pegou, né? Ela está em vigor aí, está todo mundo se adequando. Uma curiosidade aqui vocês, provedores, quem já se adequou aí? Levanta o braço, por favor. Quem já se adequou? Quer dizer, 5% da plateia. Então, ela já está em vigor, como a doutora Ana falou, tem que se adequar. E essa desculpa hoje, não tenho dinheiro, é caro, não sei o quê. A gente estava até discutindo no nosso grupo, semana passada, o Banco do Nordeste, o BNB, acho que a maioria que são do Nordeste, abriu uma linha de crédito para micro e pequenas empresas para financiar, comprar equipamento de segurança da informação. Quem tem relacionamento com o Banco do Nordeste, procure uma agência para pegar essa linha de crédito para se adequar à LGPD. Não deixe para depois. Né? A autoridade nacional já está aí, já está montando essa equipe de fiscalização. Né? Existe um ranking de fiscalização que a ANPD ela vai começar a fazer, a telecom, a área de saúde e o e-commerce. Então, não perca tempo, porque a lei já está em vigor, é para valer e está valendo. Doutor Celso, ainda falando a respeito dessa questão, se a lei vai pegar,
nas nossas conversas, o senhor mencionou um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa fala do senhor, porque eu acho que quando a gente traz para a realidade, né, quando a gente traz para a nossa vivência, fica muito mais fácil a gente entender a importância que as coisas têm. O senhor pode falar um pouquinho a respeito? Perfeito. A interpretação e a correlação que eu faço desse tema, doutora Ana, é de que, no início, muito se questionou, como a senhora bem colocou, se essa lei iria pegar ou não. Diferente do que muitas pessoas acreditam, a gente entende que, tal qual o que ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, o CDC, essa lei vai pegar sim, porque o rigor com que ela trata das questões de proteção de dados é muito maior do que o que ocorreu com a lei. 30 anos depois da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, nós temos hoje elementos que nos dão a certeza de que o Código de Defesa do Consumidor pegou, e é o que nos dá também a certeza de que a lei vai pegar por conta dos rigores. O Código de Defesa do Consumidor pegou, e eu trago 2 exemplos básicos para enfatizar isso. O primeiro deles, doutora Ana, é aquele que diz respeito, por exemplo, a quando você entra em qualquer estabelecimento comercial, você se depara com um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. É obrigação, é decorrente da lei. A lei impôs e todos os comerciantes exibem por força da lei. Um outro exemplo que eu trago para enfatizar essa questão é a questão das ações indenizatórias decorrentes das relações de consumo. O dano moral que é decorrente de uma condenação de um processo, hoje, ele é uma espécie de preocupação para qualquer empresa que presta serviço ou que vende um produto. Então, esta preocupação com as condenações, ela nos dá a certeza de que esses 2 pontos fizeram com que o Código de Defesa do Consumidor pegasse. Nós não temos dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor pegou. E as sanções decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados são muito mais rigorosas e por isso que eu arrisco dizer que essa lei vai pegar sim. Doutora, Pois não. Posso fazer uma complementação? Fica à vontade. O doutor Celso falou aí do CDC, né? Eu me lembro quando o CDC entrou em vigor, entregando a minha idade um pouquinho, né? Tinha essa desconfiança, vai pegar, não vai pegar. E hoje, quem é que não usa do CDC? Quem não tem um problema no e-commerce, que vai no PROCON, que vai no DECOM. Então, a LGPD vai trilhar esse caminho mesmo. Ela vai ser, dizem que é o novo Código de Defesa do Consumidor Digital, a LGPD, grosseiramente falando. Então, o doutor Celso falou muito bem, vai sim ser igual ao CDC. Para trazer um pouco da realidade da LGPD, nós utilizamos os códigos de defesa do consumidor como cidadãos. Então, nós mesmos procuramos os nossos direitos com relação a companhias aéreas, lojas e etc. E também somos atingidos enquanto provedores de internet pelas obrigações determinadas pelo CDC. E o mesmo, gente, acontece com a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos nós aqui estamos protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho certeza que todos nós nos incomodamos com aquelas ligações que começam às 8 da manhã e terminam 8 da noite, que ligam para a gente o dia inteiro de São Paulo e desligam o dia inteiro também. Então, nós nos incomodamos enquanto cidadãos e também somos atingidos enquanto empresas, enquanto tratadores de dados pessoais. Então, nosso trabalho aqui hoje é trazer atenção para vocês. Não deixem para depois. Isso já aconteceu há 2 anos. Essa lei já está em vigor há 2 anos. E uma coisa que o doutor Celso falou logo no início é verdade. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que numa analogia bem rasa, se compara à Anatel com relação às telecomunicações, ela já iniciou os processos de fiscalização, ela já constituiu a equipe dela. Então, não deixem para depois, para tomarem as medidas necessárias. Passando aqui para nosso outro tópico, para nossa outra questão, e aí eu pergunto para vocês, eu empresa, eu provedor de internet, devo cumprir a LGPD? Eu sou uma pessoa que estou obrigada à LGPD, doutor Celso? Sim, não resta dúvida de que sim. A lei, ela se aplica a todas as empresas, quer públicas ou privadas, incluindo aquele profissional autônomo que utiliza-se da atividade que trata de dados de forma remunerada.
Então, eu, enquanto provedor, inclusive, como eu disse em uma outra fala, em um outro painel, eu sou duplamente penalizado ou duplamente impactado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, porque eu preciso tratar dados para gerar contratos, para gerar ordem de serviços a partir desses contratos, para uma infinidade de procedimentos dentro da minha empresa enquanto provedor. Segundo, porque eu sou responsável pela guarda dos logs. Essa guarda ela já era obrigatória desde a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem um diferencial aqui com relação a este impacto com relação ao provedor de internet. Porque ela cuida da proteção de dados de uma forma diferenciada e não por acaso o direito à proteção de dados tornou-se um direito que hoje é protegido pela Constituição. Nós vamos tratar melhor desse tema mais à frente, por isso que eu não vou aprofundar. Mas, sim, o provedor de internet ele é duramente impactado pelos rigores da lei, tal qual qualquer outra empresa. O provedor de internet é também uma empresa, e isso precisa ficar claro para a gente. Doutor Reginaldo, a sua opinião sobre essa questão do provedor estar obrigado e a importância do provedor em se atentar às determinações legais com relação a isso? Como o doutor Celso falou, é muito importante, porque além da fiscalização da autoridade, tem a justiça, né? O consumidor, nós, se tiver lesado com seus dados não sendo tratado de maneira correta dentro do provedor de vocês, eles vão buscar, com certeza, a justiça atrás de seus direitos. Então, quando esse momento chegar e você estiver preparado e adequado, né, você vai poder responder melhor às ações judiciais, caso você não esteja preparado. Legal. Então, a resposta é que nós temos, sim, que nos adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu quero trazer aqui uma observação com relação a isso, que o doutor Celso mencionou muito bem que nós estamos obrigados, devemos nos adequar. E isso, gente, passa também não só pelo fato de nós termos clientes. Os nossos funcionários também estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós precisamos fazer todas as adequações pertinentes aos nossos contratos, perante os nossos clientes, mas também perante os nossos funcionários. Já existem decisões na Justiça do Trabalho relacionadas à condenação de empresas por não respeitarem a proteção de dados dos seus funcionários. Então, a gente consegue perceber que a gente tem diversas frentes que vão ser atingidas pelo impacto da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, outro detalhe que eu gostaria de destacar é que a gente sempre que pensa em proteção de dados, a gente está pensando no ambiente virtual. Não é isso que vocês pensam quando eu falo de Lei Geral de Proteção de Dados? Vocês pensam num ataque hacker, em alguém invadir seu servidor e etc. Entretanto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela também incide sobre documentos físicos. Então, tudo aquilo, aquele currículo impresso que você recebeu no seu provedor, ele precisa de um tratamento especial. Então, a gente tem que se atentar a todos esses aspectos, tá? Eu quero dar as boas-vindas aí para todo mundo que está chegando para o sorteio. Aproveitem o conteúdo, né, doutores? Que vai ser uma boa oportunidade aí para vocês. Santo sorteio. E aí eu te pergunto, doutor Reginaldo, o que são os dados pessoais? Né? A gente falou tanto já, mas o que é o dado pessoal? De maneira geral, são aqueles dados que podem identificar nós, a pessoa. O nome, o RG, o CPF, né? A biometria, então tudo que aquilo nos identifica, basicamente isso. Uhum. Doutor Celso, quer fazer alguma complementação? Eu acho que, de uma forma bem direta, é muito importante que a gente pense na figura do que são os dados pessoais como sendo aqueles dados que podem identificar uma pessoa ou aqueles dados que tornam uma pessoa identificável. Como é que a gente pode simplificar isso? Os dados, como o doutor Reginaldo colocou, os dados pessoais, quando cruzados, nome, CPF, RG, ele já torna aquela pessoa de cara identificada. Eu uso como exemplo a placa de um veículo para tratar daquela ideia dos dados que pode tornar uma pessoa identificável. Num primeiro momento, você tem apenas os dados da placa. Buscando o órgão regulador para aquele controle dos dados da placa, você tem a pessoa identificável. Portanto, é toda e qualquer informação que pode ser
aquele fator de identificação de uma pessoa ou tornar aquela pessoa identificável. Essa é a definição mais simples que eu enxergo para dizer para vocês o que são dados pessoais. Toda e qualquer informação que pode identificar uma pessoa. Doutora, Pois não, queria pode só fazer continuar. uma complementação, Sim, desculpa, em relação aos dados pessoais dos colaboradores, né? Recentemente, eu acho que ano passado, não sei se os doutores viram, uma cooperativa, não lembro de onde, ela tinha mais ou menos 1.000 funcionários. E ela começou a usar os dados pessoais dos funcionários sem autorização deles. Entraram com ação coletiva na Justiça do Trabalho, a sentença linda, e eles ganharam, porque a cooperativa usou os dados pessoais dele, dos funcionários, sem autorização, devido à autorização dele. Sim, isso diz respeito ao que é o dado e também essa questão da necessidade de regulamentação, que a gente vem falando tanto. Outra observação com relação aos dados pessoais, a gente tem aí nesse slide a definição, e vocês podem ver que está grifado ali pessoa natural. Isso quer dizer o quê? Que os dados pessoais protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados são aqueles da pessoa física. A pessoa jurídica, ela não está amparada pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Eu acho que essa é uma observação bastante relevante. E aí eu pergunto, doutor Celso, para o senhor, o que é o tratamento de dados pessoais? Senhor não, você, né? Pode ser você, com certeza. E o que é o tratamento de dados pessoais? O tratamento de dados pessoais é toda a operação, desde a coleta, armazenamento, tratamento que é relacionado à modificação do dado, alteração, tudo aquilo que você faz com o dado, desde que ele entra na sua empresa, é considerado tratamento de dados. Inclusive, e principalmente, o armazenamento, que é aquela guarda, é aquele cuidado que você, enquanto empresa, enquanto provedor, tem com relação a este tratamento de dados. A definição, portanto, de tratamento de dados é todo esse processo de manipulação daquelas informações que lhes são confiadas, ou para executar um contrato, ou para qualquer arquivo que você precise gerar a partir daqueles dados. Esse tratamento para emissão de OS, para aditivar um contrato, tudo isso é tratamento de dados. Portanto, a recepção, a coleta, a transmissão, a retransmissão, o compartilhamento com parceiros pode ser considerado tratamento de dados. Doutor Reginaldo? Só complementando aquela informação inicial, né, do dado digital e do dado físico, né? Isso. 2 exemplos rapidinho. Uma mãe, isso não é lenda urbana, né? Chegou numa loja para comprar um vestido para a filha e quando ela pegou a etiqueta, era no verso, era parte do currículo da filha dela. Aí tinha a foto, né? Tinha parte do nome, tinha o CPF, que a empresa, a loja, aproveitou o currículo para fazer as etiquetas, né? E outro dia eu estava andando lá na minha cidade, Fortaleza, estava caminhando e encontrei assim, vários papéis, até falei para os doutores, né? No chão, eu acho que era de um escritório de contabilidade, aí tinha cópias de cheque, nome das pessoas, CPF, quanto ela ganhou, a conta bancária, quer dizer, um absurdo, né? Uma empresa, na altura do campeonato dessa, não ter o cuidado com o descarte dos dados físicos. Né? Sim, ainda complementando, gente, pensem o seguinte, vocês fazem uma promoção lá na cidade de vocês e colocam um quiosque numa praça para uma funcionária de vocês preencher os dados, né? Ela anota numa folha de papel o nome, o telefone e o e-mail dessa pessoa para vocês enviarem promoções. Tudo bem, isso volta para o escritório e vocês não dão andamento com isso. Ah, então eu não tratei dados. Não, você tratou. A partir do momento que você tem contato com o dado, isso é tratamento de dados. E como a gente faz? A gente precisa observar, o que depois meus colegas vão explicar, qual é o caminho que esse dado tem que percorrer dentro da minha empresa. Uma analogia muito boa que eu gosto de fazer é o seguinte, então tá, Ana, eu trato dados, então isso quer dizer que eu estou proibido de fazer de cometer ou sofrer um vazamento de dados? Não, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados não proíbe o vazamento de dados. Né? Isso é igual tirar a carteira de motorista. Quando vocês tiram a carteira de motorista, vocês estão impedidos de cometer ou sofrer um acidente de trânsito? Eu tirei a carteira de motorista, eu não posso bater o carro. Não é assim, né? Eu tirei, eu estou habilitado, mas eu posso sofrer um acidente ou cometer um acidente.
Agora, quando o guarda, o policial chega, o que eu preciso comprovar? Que eu tinha habilitação, que eu não estava dirigindo embriagada, que eu respeitei a sinalização, que eu respeitei a velocidade, e a mesma coisa é a LGPD. Quando a gente começa a adequação à LGPD, a gente vai tirando uma foto, imprimindo documentos, criando provas de que nós tomamos todas as providências necessárias para que aquele vazamento não ocorresse. Mas ele ocorreu. Tudo bem, só que eu posso minimizar as minhas penas a partir disso. Por isso eu digo, eu contratei lá um advogado, doutor Celso, que faz ali só uma alteração na cláusula contratual. Isso resolve? Isso não resolve. O procedimento de adequação ele é muito mais complexo. É óbvio que a alteração contratual ela é exigida pela lei, mas a alteração contratual apenas não basta. É como eu normalmente tenho explicado para alguns clientes. Alguns clientes chegam para você e dizem, olha, eu quero apenas aquele kit de implementação. Eu quero rever meus cookie banners, eu quero rever meu termo de confidencialidade, eu quero ver minha política de privacidade. E olha, eu vou aproveitar esse gancho da doutora Ana, que é muito importante, para dizer o seguinte. A política de privacidade, ela não é aquele documento que vai para o site da empresa. A política de privacidade, ela é todo um processo que você vai tratar dentro da empresa, que você vai desenvolver dentro da empresa, que é a própria implementação, é a própria adequação. Então, a política de privacidade, como documento, é o resultado de todos os processos que foram implementados como forma de dar segurança aos dados pessoais dos titulares de dados. É isso aí. E, doutor Reginaldo, sua expertise, né, bem dentro da sua expertise mesmo, a minha empresa, o meu provedor, ficou definido aqui a partir das explicações que a gente deu para vocês, que vocês tratam dados pessoais. E agora, o que eu faço? Para ficar bem claro, né, eu estou encontrando muitas distorções por aí em relação à LGPD, que ela não proíbe o provedor, a empresa, de pegar o dado pessoal. Eu vejo aí, chega na farmácia, não vou dar meu CPF, que é LGPD. Não é isso, né? A lei está regulando, dizendo como você deve coletar, como você vai armazenar e como você vai descartar e por quanto tempo. Então, a lei fala isso, cuidado com essas distorções. E como eu inicio esse processo, doutor Reginaldo? Eu contrato uma assessoria, eu tenho que visitar ali todo o processo dos dados, eu desenvolvo esses documentos. Como isso funciona? Porque o que eu percebo é que todo mundo acha tudo muito caro. E acaba contratando esses advogados, essas consultorias, doutor Celso, que se dispõem a fazer uma alteração na cláusula contratual. E depois, quando chegar a fiscalização, vocês me desculpem a expressão, mas vão tomar fumo, né? Então, como é que isso começa? Eu começo por onde? Primeiro, contratando um profissional ileso, né? um profissional sério para fazer, e aí começa como esse trabalho? A LGPD se dá de duas maneiras. A jurídica e a tecnológica, né? Então, quando o profissional chega já dizendo, não, só basta fazer a adequação dos contratos. Não é verdade. O profissional tem que chegar na empresa, ele vai fazer o mapeamento dentro dos dados, vai percorrer toda a trilha dentro do provedor, onde você coleta, como eu falei, onde você guarda, porque os consentimentos. Diante disso, ele vai fazer uns relatórios e apresentar para o provedor de como os dados estão sendo dentro dos provedores, sendo tratados, aponta as falhas, os famosos gaps, né? Produz os relatórios, e isso também dentro da parte tecnológica, né? Basicamente assim. Exatamente. E eu queria, doutor Celso, que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão tão técnica que está relacionada às bases legais e que faz parte do processo de adequação LGPD. Pode falar um pouquinho para a gente a respeito? Claro, claro. Essa parte ela é talvez um pouco mais enfadonha para nós que estamos acompanhando essa ideia da implementação da LGPD no provedor, por exemplo, mas o motivo da gente trazer esse tema para debate é porque ele é de muita importância dentro do provedor ou dentro da empresa. As bases legais são o meio pelo qual a empresa, o provedor, consegue justificar a finalidade com que ele vai tratar dos dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece isso com um rigor muito, muito grande. E a ANPD, não por acaso, também vai cobrar de forma rigorosa a aplicação correta das bases legais. Então, assim,
a ideia de aplicação ou de enquadramento daquela finalidade que você atribui ao uso desses dados, ela precisa estar muito clara, ela precisa ser inequívoca, e são 10 as bases legais. Nós vamos tratar disso com um pouco mais de detalhes, mas assim, essas bases legais são a justificativa que toda empresa precisa ter para que ela possa tratar dados. Em resumo, é isso. É eu, enquanto empresa, dizendo para a autoridade nacional e principalmente para o titular de dados qual a finalidade ou de que forma eu estou enquadrando em uma das 10 bases legais aquele uso que eu estou fazendo como tratamento de dados do titular. Nós separamos aqui alguns destaques, vou te passar já a palavra. E aí o senhor complementa a fala do Dr. Celso e já pode falar dos destaques. Trouxemos aqui consentimento, legítimo interesse, execução do contrato e proteção ao crédito. Fica à vontade, doutor Reginaldo. Só salientar que cada adequação tem sua particularidade. Cada empresa, cada provedor é uma adequação. Não adianta, o meu provedor aqui, meu amigo, fez a adequação, vou copiar, fazer igual o meu. Não vai dar certo, não vai funcionar, não é assim. Tem que fazer uma análise, né? Cada um tem a sua particularidade para ser feita. Gente, com relação às bases legais, basicamente é o seguinte, é a gente tomar ali ou informar para o nosso cliente o porquê a gente está tratando, e todo mundo sabe aqui o que é consentimento, né? O dia inteiro nós damos aceites em coisas que nós não lemos, certo? Para que a gente possa acessar um site e etc. Isso é a base legal chamada consentimento. E com relação ao consentimento, outro dia eu estava dando uma palestra lá em Londrina, da onde eu sou, e ele virou para mim e falou assim, olha, eu estou recebendo aqui uma promoção e eu nunca falei com essa empresa, eu nunca autorizei, eu nunca me interessei. E eu falei, olha, e assim, fazendo minha meia-culpa, eu também não leio, tá? Eu dou um aceite ali, não leio, embora devesse, e a minha recomendação é que todos nós leiamos, mas em algum momento ele autorizou o Google a compartilhar com as grandes Magazine Luiza, lojas americanas, e enfim, os interesses dele para que aquele algoritmo entregasse exatamente o que ele precisa. Então, é muito importante nós, enquanto cidadãos, sabermos o que estamos consentindo e também, enquanto provedores, tomarmos o consentimento e termos ali cláusulas precisas para que nós possamos estar protegidos da maneira como a gente está tratando os dados desse nosso cliente. Quer complementar alguma coisa? Eu acho que é muito importante a gente tratar da ideia de que o consentimento é uma das bases legais mais utilizadas pelas empresas. Aí nós nos perguntamos, mas por quê? Porque é a mais fácil de ser implementada. O cliquezinho e eu estou consentindo aquilo tudo que está descrito no termo de consentimento para que a empresa faça com os meus dados, inclusive compartilhá-lo com empresas parceiras. Mas aqui tem um detalhe importante. A lei estabelece, doutora, que esse consentimento ele precisa ser inequívoco, ele tem que ser de forma clara. Então, se ele, porventura, vier de forma viciada, ele é nulo. Agora, o ponto principal para tratar da ideia do consentimento, da base legal do consentimento, é que ele pode ser consentido agora e pode ser revogado a qualquer tempo pelo titular. Por isso, é considerado uma base legal mais frágil do ponto de vista da utilização da empresa, porque ela pode estar tratando dados, mas ao ser revogado aquele consentimento, a empresa perde o direito de tratar desses dados. Legal. Destacando só a questão da execução do contrato e proteção ao crédito. Muito embora a gente tenha percebido que clientes ligam e falam, não, mas você apague todos os meus dados, ou eu não preciso te passar isso, a questão do CPF, do endereço, gente, existe uma base legal que chama execução do contrato. Eu tenho como entregar a internet na casa de alguém sem saber o endereço dela? Não tenho. Então, eu preciso disso para executar esse contrato. Outra pergunta. Você não pode mandar meu dado para o Serasa porque você está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu posso sim, porque existe uma autorização na Lei Geral de Proteção de Dados que diz que, por proteção ao crédito, eu posso compartilhar dados com parceiros que protejam o crédito. Então, vocês precisam entender bem a lei para saberem os direitos de vocês também. Né? Não é só para estar regular perante o cliente, é para se proteger de exigências descabidas dos próprios clientes. Perfeito.
Passando aqui, eu queria falar um pouquinho de agentes de tratamento. Eu queria, doutor Reginaldo, que o senhor me falasse um pouquinho a respeito, você me falasse um pouquinho a respeito do que é o controlador e o operador e qual é o papel de cada um, como que o provedor está inserido nesse contexto? Basicamente, a lei prevê que o controlador é aquele que detém os dados, né, que recebe os dados, né? E o operador é aquele que manipula de acordo com as ordens do controlador dentro do provedor. Ó, o controlador fala, operador, você vai fazer isso com dados, você vai botar aqui, você vai fazer isso desse jeito. Basicamente é isso, né? E o outro agente é o DPO, né, que vai falar mais na frente. É isso aí. Só para vocês entenderem bem, o controlador é aquele que tem os dados e manda. O operador é aquele que obedece, tá? Então, quando você envia os dados dos seus funcionários lá para a contabilidade, você está na qualidade de operador. Quando a contabilidade recebe, ela está na qualidade de operador, tá? Só para vocês entenderem aí um exemplo prático. E aí, doutor Celso, me fala um pouquinho a respeito de quem é o DPO. A gente está obrigado a ter um DPO? Essa é uma questão muito interessante. E o DPO que nós nos apropriamos, o Data Protect Office, é aquele encarregado de proteção dos dados pessoais na lei brasileira. O termo DPO, ele derivou da lei europeia, que é a GDPR, que é o Regulamento 679. Então, nós nos apropriamos da ideia de DPO, muito embora a nossa lei geral de proteção de dados, a lei brasileira, ela trate da figura do encarregado, que é o encarregado de proteção de dados. Então, o DPO, em resumo bem rápido, ele é o elo de comunicação entre a empresa, que é o controlador, que é quem tem o poder de mando sobre os dados, a autoridade nacional, que é quem tem o dever de zelar, de fiscalizar a utilização ou o tratamento desses dados, e o mais importante, o DPO é também o elo entre o controlador e os titulares de dados, que podem ser clientes internos, clientes externos. Quem é o titular de dados, cliente interno? O funcionário. Quem é o externo? O cliente, o consumidor. Então, o DPO, ele é responsável por esse elo entre a autoridade e o controlador e o titular de dados. E ele é estabelecido pelo artigo 41 da lei como sendo obrigatório dentro das empresas. E caso a empresa não disponha desse profissional, ela pode, como alternativa, terceirizar esse serviço. É isso aí, doutor Reginaldo. Quer complementar alguma coisa? Depois dessa brilhante explanação fica difícil. Não, só aquela pergunta, né? Sim. Bala de prata. Tenho que ter o DPO encarregado? Tem, né? Sim. Se não tiver... Tenho que ter, e isso veio determinado, gente, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tinha a previsão de assimetrias, porque não era justo, né, pequenas empresas terem as mesmas obrigações que um Google, por exemplo. E a ANPD, em janeiro, no final de janeiro, divulgou essa resolução, né, ela divulgou essa resolução dizendo que sim, existem assimetrias, as pequenas empresas não estão obrigadas a determinadas determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, mas a má notícia é que nós, provedores, não fomos abrangidos por essa resolução. Ou seja, por tratar dados em larga escala, tratar dados de pessoas idosas, tratar dados sensíveis, nós, provedores, continuamos obrigados à LGPD em todas as obrigações. Tratar um grande volume de dados. Provedores têm 500, 1.000, 5.000 clientes, né? Um volume gigantesco de dados. É verdade. Tem um detalhe bem interessante, bem rapidamente, doutora. Havia uma expectativa muito grande por parte tanto das consultorias, dos especialistas da área, como das próprias empresas, de como é que ficaria essa questão da obrigatoriedade ou não do DPO para as pequenas empresas. Então, a ANPD, na resolução 02, ela tratou desse tema e ratificou a necessidade de nós, provedores, por exemplo, continuarmos tendo que ter a figura do encarregado ou do DPO no seu quadro. É isso aí. E agora, doutor Reginaldo, a gente já está entrando na parte das sanções e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o tratamento irregular. O que é considerado um tratamento que vai sofrer sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e quem responde por isso? Como diante de tudo que a gente já falou, acho que já fica um pouco óbvio para vocês entenderem. O tratamento irregular é quando o provedor começa a tratar os dados pessoais dos seus clientes sem a devida autorização do titular. Basicamente isso, né? Então, ele pega o dado
do seu cliente, do seu titular, e comercializa o dado, faz uma lista de e-mail e vende o dado. E isso é o tratamento irregular de dados, né? Trata o dado sem uma base legal definida, ele pega aquela base e usa para outra finalidade, né? Tratamento irregular. E quem responde por isso? O controlador de dados, né? E também o operador, né, doutor Celso? Tanto o operador quanto o controlador respondem por tratamento irregular, né? Sim, com certeza. Tanto o controlador dos dados, que é quem tem o poder de decisão sobre esse tratamento dos dados, quanto o operador, que é aquela pessoa ou aquela empresa que é parceira e que desenvolve o serviço a mando daquele. Então, deve-se observar que a principal irregularidade é a não conformidade, é a não adequação, é a não implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nesse tratamento, que deriva desde a coleta, desde aquela avaliação, aquele diagnóstico inicial, até o relatório de impacto que é exigido pela autoridade nacional para determinar esta conformidade. É isso aí. Então, vai responder quem não observar aqueles passinhos que a gente falou, aquela documentação que a gente falou, que se assemelha aí a não dirigir bêbado, ter a carteira de motorista, enfim, fazer um dossiê ali, porque a hora que bater o vazamento, se tiver qualquer tipo de problema, você poder comprovar e minimizar as sanções. E, doutor Reginaldo, me fala um pouquinho a respeito das sanções. Quais são as sanções previstas? Eu sei que são inúmeras, mas destaca para a gente quais são as mais severas. Aquela mais, assim, causa medo é a multa, né? 2% do faturamento bruto por infração, respeitada o tamanho da empresa, né? Aí ela pode também, a NPD pode pedir o bloqueio dos dados. Já pensou, provedor? Os seus dados pessoais têm um vazamento, você não está adequado, chega uma fiscalização da NPD, ela pode dizer assim, ó, esse banco de dados você não pode mais usar por 6 meses, né? É uma das sanções também, né? Ela pode pedir a exclusão total dos dados, você fica sem os dados dos seus clientes, né? E o doutor Celso pode complementar aí com as Dr. Celso, claro. Com relação às sanções, como o doutor Reginaldo bem colocou, elas vão desde simples, entre aspas, advertências, passando por aplicação de multas que vão de 2% do faturamento bruto mensal do provedor, podendo chegar a 50 milhões de reais, a depender do porte da empresa. Mas o que eu considero mais grave como sanção não são as multas especificamente, é a suspensão do direito de tratar dados. Imagine você, provedor, impedido de emitir boletos, por exemplo, que é uma das formas de tratamento de dados, por 30, 60 ou até 180 dias, como colocou o doutor Reginaldo, que é o que a lei estabelece. Sem conhecer a realidade de vocês, provedores, eu arrisco dizer que muitos provedores quebrariam no 3º mês, por conta dessa impossibilidade de tratar dados decorrente da aplicação de uma sanção pela autoridade nacional. Então, eu considero que, além das sanções, que são multas muito pesadas, essa sanção de suspensão do direito de tratar dados, ela pode, eventualmente, impactar de forma muito mais dura no provedor. Sem falar das ações judiciais, né? É verdade. Hoje já são mais de 600 decisões judiciais com decisões baseadas na LGPD. Ou seja, como a gente falou no começo, o provedor que teve um vazamento de dados não está adequado, né? Além de responder às sanções, o titular do dado tem o direito de entrar contra você judicialmente, pedindo alguma indenização com base na LGPD. É isso aí. Só complementando, quando a gente fala 2% do faturamento bruto do exercício, gente, por infração, a gente não está falando de um bloco de infrações. Então, se você tiver um vazamento de dados de 1.000 usuários, 1.000 clientes tiveram os dados vazados, cada uma desses vazamentos individuais são considerados uma infração. Tá? Não é porque eu vazei 1.000 usuários que eu vou ter apenas uma multa. Não, é uma multa por infração. Exatamente. Esse é o caráter mais pesado da sanção de multa. É por infração. E só complementando antes, para a gente passar para essa questão, explicar quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma das sanções que eu acho importante destacar é você ter que divulgar que você cometeu um vazamento de dados. Perfeito. Eu sempre costumo dizer, doutores, que o que o dinheiro pode pagar está resolvido, né? Mas nós todos sabemos, enquanto empresários, o quão difícil é construir uma marca. Imagina você ter que colocar lá, publicamente, que você cometeu um vazamento de dados. A falta de credibilidade e segurança que seus clientes vão ter. Então, isso é uma das sanções que eu acho importante destacar também. Complementando bem rapidamente,
a publicidade é muito importante, porque a lei prevê que se você não publicar, não deixar público, a NPD vai fazer. Então é melhor você dizer para o seu cliente, né, que houve um vazamento. Eu passei por isso, recentemente comprei um óculos na Oakley, né, e recebi um e-mail do DPO da Oakley dizendo que meus dados tinham sido vazados. Ela está me avisando que não tinha sido vazado meu cartão de crédito, né, então está publicando. Né, isso mostra transparência também, passa um pouco de confiança para o seu cliente. Né, você avisar que teve incidente, que está tomando todas as providências, e a boa-fé. Se você está divulgando que houve uma evasão, é porque você não tem má-fé no ato. Sim, sim. E já perguntando aqui, doutor Celso, quem é a NPD? Quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas quando nós falamos disso, soa tão parecido com aquelas outras agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, a ANS, etc., mas não. Esta, diferente daquelas, é um órgão da administração pública que está ligado diretamente ao Poder Executivo, e eu vou trazer que é a autoridade responsável por zelar, por fiscalizar o tratamento correto dos dados. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que, lá no início, muitos especialistas acreditavam que a NPD seria mais uma daquelas agências com influência política, com indicações de políticos, e, diferente disso, se percebeu que a nomeação dos profissionais que hoje ocupam os conselhos da NPD, ela foi constituída de técnicos efetivamente, pessoas que ajudaram a elaborar a lei, pessoas que têm notório saber sobre a forma correta com que esses dados, ou que essa autoridade iria regular. Então, a Autoridade Nacional de Dados, na minha visão, é talvez um dos pilares que mais vai fazer com que a gente tenha certeza de que a lei será cumprida. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em resumo, é o órgão responsável por zelar, por cuidar e por fiscalizar. Certo, muito obrigada. E aí, doutor Ginaldo, como eu aplico a LGPD no meu provedor? O que eu devo fazer? A gente falou disso um pouquinho antes, mas como eu devo aplicar, né? Bom, ela deve, como disse, contratar consultoria, fazer a correta adequação, fazer toda a parte de documentação, produzir todos os relatórios, armazenar tudo, fazer a trilha da LGPD, né, deixar tudo que for documentado. Existe aquele famoso relatório, o ROPA, né, que com as suas bases legais sempre está atualizando suas bases legais. Então, documentar tudo que o seu DPO, tudo que acontecer dentro em relação a dados pessoais, ficar documentado, ficar registrado, né, qualquer ocorrência, comunicar a NPD. Basicamente, é esse caminho para o provedor ficar seguro. Certo. Doutor Celso? Eu enxergo isso como sendo um passo a passo muito importante para a gente olhar para essa questão. Então, desde o que nós chamamos de assessment, desde o diagnóstico inicial, que é iniciado na empresa, passando por um processo muito importante, que é o de aculturamento da empresa, não apenas dos profissionais de base, mas principalmente da diretoria, e que finaliza-se com o relatório de impacto, que é o documento que torna apta a empresa a provar que ela passou por todo o processo de adequação. Então, assim, as empresas deverão, sobretudo, nesse processo de aculturamento, tratar de treinamentos que façam com que tanto os empregados quanto a própria diretoria identifiquem a necessidade de respeitar o direito do titular de dados, ou os direitos do titular de dados. Só complementando, a adequação ela está começo, meio, mas não tem fim. Né? Como o doutor Celso falou, treinamento, você tem que estar, é uma cultura que vai ser implantada dentro da empresa. Você não pode contratar o profissional, adequar, mandar ele embora, pronto, adequado. Não é assim que funciona e nem vai funcionar de forma alguma. É uma mudança de cultura. Todo ano ou todo semestre, fazer treinamento, mostrar para você. Chega um funcionário novo, um colaborador novo no provedor, mostra o que é a LGPD para ele. Se ele não conhece, faz aquele treinamento. Então, é treinamento contínuo. É isso aí.
Bom, surpreendentemente, nós estamos no tempo, né? Graças a Deus. Aproveitando, eu quero me apresentar para os que chegaram depois e também passar a palavra para os meus colegas. Meu nome é Ana Gardeman, eu sou advogada no setor de telecomunicações, sou sócia do escritório Gardeman Vidotti, que atende provedores de internet no Brasil todo, full service em todas as áreas, então direito civil, direito do trabalho, direito consumerista, lei geral de proteção de dados, direito tributário, enfim, nós estamos aqui para trazer uma advocacia que traga segurança jurídica de forma acessível para o mercado de telecomunicações. Quero agradecer demais a presença de todos, para nós mesmo, sabendo que muitos de vocês vieram depois de iniciada a palestra, é uma felicidade ver todo mundo aqui. E quero passar a palavra, então, para o Dr. Celso. Fiquem à vontade para printar os nossos contatos e aí entrar em contato para tirar dúvidas, para conhecer nossas soluções. Enfim, tudo o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Primeiro, agradecer a vocês por esse interesse demonstrado na nossa palestra, no nosso painel. Isso prova que vocês estão muito conscientes da importância da implementação da LGPD. Me permita, doutor, vamos fazer uma selfie, que a gente precisa registrar uma plateia. Com certeza, nós vamos pedir autorização e fazer. selfie. Então, assim, agradecer a vocês por essa presença. Nós nunca nos sentimos tão privilegiados. Sim. Eu não acredito que algo mais poderia ser tão importante aqui nesse evento, hoje, do que a nossa palestra, o nosso painel. Lógico. Aprova essa questão. Mas, assim... Obrigado. Eu diria que nem mesmo um carro poderia mudar a Ou ideia de sorteio, vocês. Nem em um relação- carro, nem dois. né? Nem um Não, carro, nem dois dois. Então, carros. isso. Nem Então, um amor. agradecer a vocês pela presença, nos colocar à disposição para esclarecer dúvidas acerca do tema e de outros temas. Nós somos uma consultoria especializada em provedor e que não nos furtaremos a prestar esses esclarecimentos, tirar as dúvidas, explicar pequenos e-books, temas isolados sobre empreendedorismo, sobre segurança, sobre o que for preciso, para que vocês não saiam daqui com aquela sensação de que não valeu a pena esperar até as 17h30 para assistir a nossa palestra. Que vocês levem com vocês a certeza de que esses contatos podem lhes ser úteis para esclarecer dúvidas. Fica Doutor até encabulado Reginaldo. em falar agora, né? Ai, Doutor não, Celso mas é o show. está show. na sua palavra, por favor, faça seu jabá, agradeça a todo mundo. Eu quero agradecer a presença maciça. Eu sabia que a LGPD ia trazer tanta gente para esse auditório. Nós planejamos essa palestra, nós combinamos assim, fazer um bate-papo descontraído. Como o doutor falou no começo, a doutora, 3 advogados, vixe, lá vem lei. Não, vamos fazer um negócio contraído para todo mundo entender, saber o que é. E esse é o objetivo, né? Passar o conhecimento, né? De forma clara e concisa. Né? Quero agradecer a todos e não vão embora, vamos tirar a selfie, a gente tem que registrar esse momento. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu sei que vocês estão ansiosos pelo sorteio, mas pode ser que alguém tenha. Tem uma pergunta, muito bem, muito obrigada. Perfeito. Alguém pode alcançar um microfone aqui para ele, por favor? Se nós pudéssemos, a gente daria um carro para cada um, viu, gente? A gente tem 4 minutos para perguntas, então fiquem à vontade aí para fazerem as perguntas. Estão levando um microfone. É esse rapaz aqui na primeira fileira de azul, ó. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Fernando Martins, eu sou da empresa Credits Brasil. Foi falado muito aí por vocês sobre adequação. Na regulamentação já tem o prazo, ou hoje os provedores já estão passivos de ser denunciados, de pagar indenizações? Ou vai haver aí um prazo aí, de adequação? Né? Porque a gente tem prazo da adequação, inclusive do DPO, né? Que, pelo que a gente sabe, ninguém tem DPO. Até quando eu posso ter um DPO? Tá? E a outra pergunta é quais são os órgãos judiciais aonde pode ser denunciado alguma exposição pelo dado. Tá? Legal. Eu vou responder de maneira bem sucinta para depois passar aqui para os meus colegas. O prazo para adequação é ontem.
A lei está em vigor já há 2 anos. As sanções entraram em vigor recentemente, né? Recentemente, não, há 1 ano, agosto de 21. Então, nós não temos mais tempo, né? Vale a pena o investimento e vale a pena... Uma coisa muito legal de destacar, gente, é que isso pode ser uma estratégia de marketing. Você se dizer adequado à LGPD é uma estratégia de marketing. Todos nós estamos preocupados com os nossos dados. Então, utilizem isso, esse investimento a favor do provedor de vocês. Saiam à frente, né? Bastante atrás, mas ainda saiam à frente. Isso demonstra o profissionalismo da empresa de vocês. Dr. Celso. Respondendo bem objetivamente, sim. Eu vou pegar o gancho do que a doutora Ana colocou e, olha, as grandes empresas, todas elas já se adequaram. As pequenas empresas, as médias empresas, elas estão tardando, acreditando ou na impunidade, ou que a ilegalidade vale a pena. Isso é um equívoco muito grande, porque a lei já entrou em vigor, as empresas tiveram 2 anos, desde 2018, entre idas e vindas na Câmara e no Senado. Por fim, o Senado estabeleceu que a lei entraria em vigor a partir de 18 de setembro de 2020, e entrou. Como a adequação não se faz da noite para o dia, as empresas estão correndo um sério risco. Por quê? Porque as sanções já estão valendo, as fiscalizações já estão acontecendo e, apesar da gente acreditar que não é possível um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, é possível sim. Então, as adequações já estão em atraso, as empresas já estão em risco. E uma dica aí para esse o senhor perguntou, no site da NPD, a npd.gov.br, tem um campo lá para você fazer a sua denúncia. Nós, titular de dados, podemos entrar lá nos sentimos lesados, né? Tem lá um campozinho, você preenche seu nome, fala da empresa que utilizou os seus dados indevidamente. Esse é um caminho. Em relação à justiça, pequenas causas, depende do valor, justiça local mesmo, justiça estadual. É isso aí. Alguém com mais alguma pergunta? Tem mais pergunta, muito legal. Aqui tem alguém com uma pergunta. Eu não sei quem... Pode já adiantar enquanto chega lá o já microfone. Está com o microfone, Fica à quando vontade. chega aqui, pode ser? Chegou primeiro aqui, então enquanto não liga, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde. Boa Me tarde. chamo Wesley, do Provedor Conecta. A gente já está em fase final de implementação da LGPD no nosso provedor de internet. E eu tenho uma dúvida quanto à eliminação dos dados de clientes inativos e colaboradores inativos. Quanto tempo se a gente pode ficar com esses dados? O que é que a gente faz? Se para a gente ter esses relatórios tanto de colaboradores inativos quanto de clientes inativos, como a gente faz esse tratamento desse tipo de dado, né? dos que já foram inativados? Excelente sua pergunta, excelente. Eu vou iniciar e depois passo aqui. Eu estou vendo na televisão e estou... Doutor Reginaldo, essa é para você. É o seguinte, você saber o tempo de descarte dos dados é essencial. Pode ser que um cliente entre em contato e queira que você descarte os dados dele todos, ou pode ser que um funcionário solicite isso. Entretanto, existe uma base legal que diz que, por ordem legal ou para defesas judiciais, eu posso armazenar esse dado. Então, eu vou passar, que o doutor Reginaldo vai poder explicar com relação aos prazos, mas nós podemos e devemos guardar dados de clientes e funcionários inativos para que a gente cumpra as determinações legais, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que determina que nós guardemos log por 1 ano, né? Assim como também para defender a nossa empresa. Quer falar mais? Eu ia responder justamente isso. Se não me engano, são 5 anos, né? Sim, para indenização por dano moral, 5 anos pelo CDC. Exatamente. Por 5 anos você tem que guardar os dados na sua empresa. Depois descartá-los devidamente. Exatamente. Dos funcionários, 2 anos para algumas obrigações, né? Que é o tempo que tem para decadenciar a ação, enfim, para que ele entre na justiça. Há lá outra pergunta. Obrigada, viu? Foi ótimo. Boa A sua tarde. também foi ótima. Boa tarde. Meu nome é Guilherme e a minha dúvida não é diretamente ao LGPD, mas também ao sigilo do usuário. O que acontece muito, eu presencio como administrador de redes e muita gente deve acontecer também,
recebeu um e-mail de algum sistema de segurança informando que um determinado IP tentou fazer alguma atividade maliciosa, certo? E a gente até consegue identificar quem é aquele cliente que está passando por essa situação, e às vezes é só um dispositivo na rede dele que, sem ele saber, está fazendo isso. A minha dúvida é como que a gente pode abordar o cliente sem que pareça que a gente está violando a privacidade dele. Na verdade, essa pergunta também é interessante, porque nos últimos tempos a gente tem visto disseminar nos provedores aquela figura dos ofícios que são direcionados para tratar dessa questão. Então, como a gente tem uma carência muito grande de IPv4, IP na versão 4, e nós não implementamos ainda os IPs na versão 6, você às vezes precisa se utilizar, por exemplo, de CGNAT para conseguir demandar a sua rede. Eu vou tratar de duas questões rápidas aqui. Primeiro, que a lei estabelece que este mecanismo de resposta à autoridade policial ou até mesmo a um órgão judicial somente pode ser feito por ordem judicial. Estando com ordem judicial, procura uma consultoria e ela vai te orientar como é que você vai fazer, porque a proteção que você vai ter é exatamente a guarda adequada desses dados para, sendo correta aquela notificação, você poder responder. Um outro ponto interessante que você colocou aí é que existem 2 pilares para essa questão. Vai parecer que eu fugi um pouquinho do tema, mas é importante que você conscientize o seguinte: a adequação da LGPD, ela se dá nesses 2 pilares. Aquela adequação jurídica, como o doutor Reginaldo colocou, e a adequação do sistema de informação que você bem colocou. Então, é preciso que essas 2 áreas estejam interconectadas para que você faça o procedimento correto para atender a eventual solicitação do fornecimento dessas informações. É por isso que é bom palestrar com o Dr. Celso, né? Sim, sem dúvida. É. Gente, a gente quer agradecer. A gente vai tirar nossa selfie e a gente quer todo mundo animado na selfie, hein? Ah, pera... Não, eu não sei se ele está dando tchau. Não, ele estava dando tchau, não é? Não vão embora, hein? Fique aqui. Não vão embora. Por favor, fiquem para a selfie. Doutor Celso, vamos bater a selfie? Gente, obrigada. Ótimo final de semana. Obrigado, pessoal. E bom sorteio para vocês. Boa sorte. Obrigada. Boa noite. Sim, a gente já pode anunciar o ganhador do carro? Vamos. Já pode anunciar o ganhador do carro? Já pode anunciar? Se aqui. Alguém quiser, eu já anuncio. Sou eu, gente. O pessoal Obrigada. da produção ali já está caindo na cadeira. Não. Esse aí eu que vou anunciar, ué. Eu vou tirar a selfie. Vem aqui que a gente vai tirar a selfie. Quero agradecer. Vamos tirar uma selfie? Então vai lá. Olha, nós só vamos tirar essa selfie para provar para as pessoas aonde que tinha a urna lá. Tiago, deixa a gente finalizar. Perdão. Tirar a selfie. Vamos só tirar uma selfie aqui rapidinho, Tiago. Ó, na verdade, nós só vamos tirar essa selfie para provar para as pessoas que essa foi a melhor palestra. Eu sei que isso parece a melhor palestra do evento. Mas não, é só para vocês saberem que não tem carro, não tem sorteio, não tem stand melhor do que essa palestra.